Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Fábrica de Mentes Inquietas, onde nós vamos tentar aprender um pouco com a inquietude da nossa convidada de hoje, a Elisa Del Rosario Ugarte Verdugues, né? Junto com a Marlene, minha companheira de bancada, psicóloga, e eu, coloprotologista Afonso Henrique Souza. E a Elisa tem uma folha corrida que é bastante longa, por um trabalho bastante consistente de longa evolução e acompanha a evolução de um segmento do conhecimento e da atenção especial. Ela já vai contar exatamente como foi isso, e fundamentada em muita formação, né? Em psicossomática, em psicologia hospitalar, além de ter feito pós-graduação na Faculdade de Medicina e ter feito também a formação em psicanálise. Mas nada melhor do que ela para dizer assim, em rápidas palavras, como é que foi essa trajetória. Bom, primeiramente eu agradeço, né, pelo convite, né, e espero realmente poder estar colaborando, né, com meu conhecimento e minha experiência naquilo que hoje do tema que nós vamos falar hoje, tá? Você diz o meu percorrido profissional? Acaba se misturando, né? Mas em cima do tema? Mais na sua trajetória profissional mesmo, para depois chegar no nosso tema. Ah, sim. Então, eu, na verdade, assim, depois que eu fiz a formação, eu sempre tive uma curiosidade, mesmo durante a minha formação como psicóloga, eu tinha uma curiosidade muito grande e uma vontade muito realmente em trabalhar também em questões ligadas à saúde e à psicologia. Tanto é que ainda como quintanista, eu fui fazer um concurso no hospital que havia vagas para psicólogos hospitalares, que era na Santa Casa. Isso há muitos anos, em 1987. Ainda não existia nem mesmo a psicologia hospitalar legalmente. E eu tive sorte lá, nos anos que eu trabalhei lá, trabalhar com profissionais com formações, inclusive de psiquiatria e de psicologia fora do país, entendeu? Lá ainda tinha o hospital psiquiatra interno, não era externo. Então, a gente atendia toda a parte dos pacientes internados do Hospital Santa Casa naquele centro, naquele hospital dia. E na época, para mim, foi assim super interessante por eu ter passado, entendeu? Tipo, no concurso, porque era uma vaga para psicólogos cada ano, no meio de muitos psiquiatras, né? Então, para mim, foi uma escola discutir com aqueles professores os casos, aprender. Então, iniciou minha parte de psicologia hospitalar já lá. Depois, como na época eu ainda tinha, digamos, eu não tinha me naturalizado porque eu sou estrangeira, então na época a Santa Casa passava por uma crise e aí foi necessário fazer uma contratação de um outro profissional do serviço da saúde concursado e eu não podia permanecer, mas assim... Aí continuei no consultório, continuei em outras formações, até que depois eu também tive uma grande experiência dentro da parte de empresarial, da psicologia empresarial, mas já fazia consultório paralelo e formações dentro da clínica, que sempre foi o meu forte e o meu desejo. Até que depois casei, tive filho, com meus filhos, quer dizer, e aí eu falei, não, agora é hora de voltar de novo para a área hospitalar. E foi quando eu voltei para a área hospitalar, no HC, e lá permaneci por 23 anos praticamente, entendeu? E, novamente, né, eu incrementei essa experiência hospitalar e clínica
e de consultório paralelo. Então, e depois no HC, a gente entra como psicólogos da divisão de psicologia para dar assistência no Instituto Geral. Mas sempre, às vezes, a gente tem a gente é alocado muito mais numa clínica. E eu fui locada dentro da clínica da endocrinologia, né? Porque, inclusive, eu entrei a convite de uma pessoa dentro da endocrinologia. Né? Depois eu formalizei a nível de concurso a minha entrada para o HC, mas eu já estava no HC a nível de pesquisa, depois formalizei a nível de concurso e permaneci até o momento que eu fiquei lá. E, é lógico, dentro da endócrino, eu lidava com o grupo das adrenais, do grupo do adrenal, lidava com a neuroendócrino, lidava com um bom tempo com a parte do desenvolvimento, depois com a parte do endócrino com os ossos, e de modo geral, a gente vai indo. E nos últimos anos, por uma mudança política e estrutural do hospital, a gente voltou a atender as clínicas de todo o complexo, não só da clínica onde você está alocada, mas de todo o complexo, entendeu? E até onde foi a época que depois me aposentei e eu saí esse ano do hospital. Aí teve um período importante da sua atuação no Hospital das Clínicas que esteve relacionado com a questão das pessoas transgênero. Sim, inclusive a minha entrada e o convite foi exatamente para poder atuar com esse grupo de pacientes, né? Por isso que eu acho que a minha experiência nessa clínica, né, de assistência a esses pacientes transexuais foi de muitos anos, entendeu? A princípio, para mim, era uma coisa que eu já no consultório eu já tinha algumas demandas, alguns pedidos, mas a minha experiência maior mesmo foi lá, porque a minha aprendizagem praticamente foi lá por fazer parte da equipe multiprofissional, né, multidisciplinar, que havia necessidade, porque ali já havia toda uma assistência de ajuda desde 1989, entendeu? Pela endócrino no HC, acho que era o único lugar que havia, e talvez em parceria com o Prosex. Mas só naquele começo de 89 a 97, foi a nível só de colaboração de uma terapia hormonal e de assistência psicológica, porque ainda nessa época nem se fazia cirurgias, entendeu? E aí esse programa já dava assistência, foram assim professores assim de nome, Dorina Epps, depois a doutora deu continuidade à doutora Berenice Bellarino Mendonça, depois foi a doutora Elaine, depois as doutoras Soraya, e hoje elas vão fazendo toda essa formação. E em 2008, já o Ministério da Saúde já começou, então, a incrementar como uma assistência a essas pessoas a nível SUS, porque até então não havia, né, assim, uma coisa, um programa organizado, né? E aí, em 2008, já o Ministério da Saúde, pelas portarias 457, ele já começou a organizar e escolher hospitais como de referência, e um deles, na época, foi o HC. Então, a partir de 2010, já começou a ter um programa, não só de assistência, como de capacitação de profissionais para assistência para o processo transexualizador desses pacientes. E o que se chama processo transexualizador, né? O processo transexualizador é desde que você dá
o acolhimento até final de atendimento, que é pós-cirurgias e terapia pré e pós das cirurgias para aqueles que fizeram cirurgia. E isso daí leva mais ou menos muitos anos, por ser uma fila, né, bastante longa para cirurgias, e porque a maioria que ingressa na fila para esse programa querem realmente fazer a cirurgia de resignação sexual, né? Então, acaba ficando uma fila longa. Então, mas é um trabalho multidisciplinar que envolve endocrinologistas, envolve psiquiatra, envolve psicólogo, envolve equipes cirúrgicas, tanto da plástica, como da uro, como da ginecologia, assistente social e ultimamente, inclusive, na assistência de adolescentes e de crianças, ainda psiquiatra infantil e também pediatra, entendeu? Então, são equipes mesmo que envolvem muita gente, muitas equipes, pela complexidade, né, e também pela seriedade, né, do programa e de assistência que o HC se compromete a dar a esses pacientes. Porque, e além de tudo, independente disso, a gente segue, né, e tem que seguir, seja você trabalhando fora, ou seja, trabalhando numa instituição, você tem que seguir as diretrizes tanto internacionais, né, como as diretrizes do Ministério da Saúde, né, pelas portarias que ele lançou a partir de 2008, como eu disse. Depois, em 2013, houve uma complementação e ampliação dessas diretrizes, que até hoje elas estão atuantes. Fora, nós, profissionais da área da saúde, psicólogas, também nós seguimos as diretrizes do nosso Conselho Federal de Psicologia, que são amplas também. E elas também se congregam e falam em conjunto com as portarias do Ministério da Saúde. Então, a gente tem que ter essa seriedade no acompanhamento dessas pessoas. Então, você está me falando também que teve uma mudança, então, aí, né, em relação... Você atende não só adultos, como criança também, transgênero. Ultimamente, eu já estava nos últimos anos, estava atendendo adolescentes e algumas crianças. Por quê? Porque no início, desde que eu entrei e acompanhei esses pacientes, porque você vê, eu entrei, mas já havia esse programa lá, né? Como eu disse, já desde 1989, depois foi se ampliando e se atualizando conforme as portarias do Ministério da Saúde. Porém, a demanda era muito do adulto, e devido à demanda ser muito de adultos, e anos atrás, até hoje, até atualmente, ainda existem essas questões, né, da transfobia, que impede, que limita muito, né, às vezes em alguns movimentos profissionais de estudo, de socialização de vida, de qualidade de vida dessas pessoas. Então, imagina isso 20 anos, 30 anos atrás. Entendeu? Eles sofriam muito mais, e isso daí limitava muito mais. E era uma demanda praticamente do Brasil todo, vinha para o HC, né? Porque depois que em 2008 o Ministério abriu hospitais de referência, eram só 4, agora deve ter 6 no Brasil inteiro. Então a seriedade... O que são hospitais de referência? São aqueles que foram cadastrados no Ministério da Saúde para fazer o programa transexualizador, que é desde, como eu disse, o acolhimento, a assistência psicossocial e assistência cirúrgica e também hormonal, até ele finalizar todo o processo. Então, como que é isso? Como que faz essa assistência? Eles chegam até você?
São encaminhados? Olha, vem de várias maneiras. Eles, às vezes, são encaminhados, às vezes, por outras unidades básicas de saúde de outras cidades, de outros estados, entendeu? Outras vezes pela procura direta, espontânea. Só que, independente por qual caminho que ele vier, ele é cadastrado numa fila. E conforme a vaga que vai abrindo, ele vai seguindo essa fila. E entendeu? Todos seguem? Ou tem alguma desistência no meio? Ou tem uma desqualificação da intenção dele pelos profissionais? Olha, quando eles começam a seguir o programa, né, de assistência multidisciplinar, quase desistência é mínima, né, porque eles já estão esperando aquilo tantos anos. E se eles realmente, né, essas pessoas querem fazer a redesignação, não só a hormonal, mas também querem fazer a nível cirúrgico, quem não tem dinheiro, hoje, por exemplo, vamos dizer, quase um valor de 70 mil, um último paciente meu em particular, né, que não tinha convênio, ele pagou 120 mil. A nível da resignação sexual do genital. Agora, da mamas, quem também faz adequação de mama, que é coisa do gênero, é quase 30 mil. 30 mil, depende do profissional. Depende da expertise do profissional e da procura. Entendeu? Então, é um custo alto. Então, e também manter por anos uma assistência de hormonioterapia, você também custa, né? Então se vê, é psicológico, é hormonioterapia, fora outras necessidades que eles precisam fazer adequação dependendo. Para fazer todo esse tratamento, toda essa transformação, ele tem que ter um acompanhamento psicológico. Isso tem que ter, por quê? Porque isso daí vem pela portaria, entendeu? E todos os programas de assistência hospitalar que tem dentro das portarias, a legislação que tal psicólogo tem que fazer parte da equipe multidisciplinar é obrigatório. Às vezes, em outras necessidades, apenas é indicado, entendeu? Mas em algumas partes é legislação, então tem que ter. Tanto faz no hospital público como no particular. Os profissionais no particular, para se sentirem, inclusive, mais seguros e apoiados, eles querem também um acompanhamento desse profissional em conjunto, né? Porque para eles é importante, né? Também essa troca, né? com esse profissional. Por isso que eu acho que é um trabalho multidisciplinar. Eu acho que é rico. Agora, quem faz particular fica uma coisa custosa. Então, quem se inscreveu numa fila, aguardou, às vezes, tempo, às vezes até anos, para poder iniciar, e o processo todo é de anos, desistir, se realmente a pessoa e quer, não desiste. Já é uma seleção, né? Ah? Já é uma seleção. Chega pré-selecionado, então, né? Por esta ideia. Agora, a equipe não desqualifica para o protocolo. Como assim? Uma vez que entra, tem a avaliação de todos os profissionais e aí não existe uma desqualificação, não existe uma recusa que uma recusa. Não, porque inclusive até para você a definir, acompanhar, é o acompanhamento só. Entendeu? E nesse processo ninguém desiste. Quando eles chegam, que eles querem fazer essa alteração, essa mudança da sexualidade, eles não desistem no processo nenhum. Eles vão até o final. Em nenhum momento. Muito poucos, pelo menos dos que eu atendi, muito poucos desistiram, vamos dizer, 2 da quantidade de pacientes. Por quê?
Porque eu acho que assim, é uma troca que eu sempre, inclusive, falo, que eu acho que a hormonioterapia sempre tem que anteceder as cirurgias, né? Porque dentro da hormonioterapia já existe uma vivência de perdas e de ganhos, entendeu? Por mais que você deseje, né, e queira fazer todo esse processo de ressignificação sexual, mas tem seus perdas e ganhos. E a gente tem que elaborar tudo isso. E a pessoa também tem que vivenciar onde vai perder e onde vai ganhar. Entendeu? Por quê? Porque vamos pensar, por exemplo, numa mulher transexual, né? Num corpo biológico que, digamos, tem um nível de testosterona, nível mínimo considerável, normal para um homem, 400. Daí para cima. Entendeu? Dentro de um processo de hormonioterapia, ele tem que chegar a 20. Então, o impacto daquele corpo que ele sofre já é, né? Tem um sofrimento. Não é uma questão, não é uma questão só estética, é também metabólica, né? É também clínica, as mudanças. Tem a questão que também vai afetar, imagina, a força muscular. Às vezes a pessoa está atuando numa profissão, perde a força muscular, já tem que haver uma negociação ou mudança de cargo ou de função, entendeu? A libido, há uma mudança naquele referencial de gozo, naquele referencial da sexualidade, né? Naquilo que ele já era conhecido para ele. Há uma mudança. Inclusive, nesse caso, eu tive 2 pacientes que muitas vezes eles se hormonizavam por conta própria, mas não chegavam naquele nível, entendeu? De vivência de hormonioterapia acompanhado por endócrinos especializados. E havia uma queixa, né, da sua queda de libido e uma queixa do companheiro. E às vezes, para não perder aquele companheiro, aquele relacionamento, né, então, parou. Mas em momento nenhum também é desqualificado, né, a sua feminilidade, ou no caso dessa paciente, em momento nenhum. Mas é entendido. Também teve uma outra, por outra razão, às vezes religiosa, quando ainda precisa elaborar, porque a religião parece que não, mas também tem um peso muito grande, porque dependendo da tua crença, dependendo da tua filosofia, você, de alguma maneira, você está desrespeitando uma lei divina. E se isso não está muito bem elaborado, vai te trazer culpas. Eles deixam de fazer a reprodução? Às vezes, eles pedem mais um tempo, né? Porque precisa elaborar isso, precisa acalmar. Porque teve um caso, por exemplo, que parecia estar pronta, já estava pronta, mas houve uma pequena, digamos, intercorrência, que precisava fazer uma pequena intervenção, não de falha cirúrgica. A cirurgia saiu perfeita, mas, digamos, de uma pequena intervenção para correção de uma coisinha. Pronto, ela achava que agora já estava no karma, entendeu? Que ela já estava pagando a culpa. Então, e na comunidade que a pessoa vive, também é cobrada. Qualquer coisa aqui que sai errado, tá vendo? Agora é culpa, agora é karma. Se isso a pessoa não está bem... Castigo divino, né? Hã? É um castigo divino. Exato. Se isso não está bem elaborado com a pessoa, dependendo da sua linha religiosa, isso perturba a paciente, isso daí maltrata também a paciente. Então, às vezes, a gente tem que dar o tempo necessário para ela ir elaborando todas essas coisas. Por isso a importância de fazer, então, primeiro os hormônios, né? Exatamente. Porque dá tempo da pessoa ir percebendo e trabalhando isso na cabeça e percebendo essas mudanças todas.
até chegar numa decisão cirúrgica. Exatamente. E não só, na verdade, seria antes da cirurgia, a transição, o processo de transição. Porque o processo de transição é não só a hormonioterapia, mas também o processo de a pessoa estar ocupando aquele lugar do gênero desejado, né? Porque muitas vezes, na época que eu cheguei, eram, às vezes, pacientes virgens, né? Eram com seus corpos biológicos e, às vezes, com as suas expressões de gênero ainda relacionados àquele corpo biológico. Então, quando começa a fazer a transição, aí vai ter toda aquela mudança de adequação para aquela expressão de gênero que deseja, né, que sempre se desejou ser ou sentir ser, entendeu? E essa expressão de gênero, principalmente para os pacientes binários, né, binários, quer dizer, aqueles que realmente querem ainda ser ou masculino ou feminino, porque tem os não binários que já não necessariamente querem seguir essa linha da masculinidade, eles são mais fluidos, eles são mais um guarda-chuva mais amplo, entendeu? E às vezes a sua expressão do seu gênero necessariamente não precisa seguir o do homem nem da mulher. Agora os binários que sofrem mais, porque eles querem adequar. E não conseguem, né? Muitas vezes não conseguem fazer essa adequação, porque o sofrimento é tão grande, se vai ser, né? É binário, se tomar uma decisão em fazer alguma outra coisa, para eles é um sofrimento também. Então, tudo é o sofrimento, eu acho. Sempre, por mais que digam que não há sofrimento, eu acho que em alguma etapa desse processo existe muito sofrimento, entendeu? Então, eu acho que na hora que está adequando, primeiro tem que estar vestindo roupas mais ou para o feminino, ou para o masculino, ou comportamentos, sentir todo esse movimento de transição social, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que está trabalhando numa empresa, começou dentro da sua expressão, digamos, de corpo biológico masculino, e de repente quer passar para o feminino. Imagina dentro de uma empresa ele fazer todo esse processo, entendeu? Então, mobiliza, né? Porque tem agora. Também o processo de transição também mexe com as famílias, também inquieta, também traz sofrimento para as famílias, porque às vezes a própria família já tem sua transfobia e também já tem às vezes até elementos de não aceitação, de muito preconceito. Aí vem a religião, inclusive familiar, a cobrança, o peso, entendeu? De toda aquela comunidade, entendeu? Dessa cultura. Então, principalmente pacientes que vinham do Nordeste, às vezes eram muito mais machistas, dependendo das regiões, algumas do Brasil. Então, há um sofrimento, às vezes há uma saída até dos seus... muito maior. Né? Exatamente. Às vezes há uma saída das suas cidades, dos seus estados, e vem para São Paulo procurar essa ajuda. Mas aí tem uma sobrevivência, né, bastante precária, né, e já começa o sofrimento por aí. Fora que hoje já está tem mais abertura em relação à empresa, as linguagens estão se ampliando, mas antigamente eles não conseguiam um emprego, né, não conseguiam porque ainda tinham os nomes também dos quais foram registrados aquele que foi dado o gênero e o nome ao nascimento, né, acompanhando o corpo biológico, né? E imagina, então eles têm que fazer essa transição, não só pela hormonioterapia, e mesmo assim, imagina uma mulher, ela diz assim, uma mulher trans diz assim, como eu vou vestir uma roupa feminina, principalmente os binários, com barba? Como é que eu vou vestir uma roupa feminina ainda com esta forma?
ou às vezes, já pela idade, já tem uma calvície masculina e que, mesmo com a hormonioterapia, já não regride. Como fazer essa adequação? Então, todo esse processo tem que se vivenciar, e também é um processo que às vezes ele tem que investir num laser, né? Então é onde se conversa quais são tuas âncoras, quais são teus desconfortos maiores nessa expressão. Mas tem que trabalhar, tem que ter dinheiro. O hospital não paga, os programas não pagam laser. E eles têm que fazer programas de laser muitas vezes, porque às vezes está com uma barba cerrada, com um corpo, né, bastante mais biológico. Então tem que adequar tudo isso. Depois ele também tem que começar a ocupar socialmente esse lugar, né, de mulher, esse lugar de homem, ou na sua expressão de gênero que deseja ter, né, mas ele tem que ocupar esse lugar. Então, aí sim, nesse processo todo, por isso que se diz, você tem que ter uma vivência, né? Então, nessa vivência, né, é que ela vai dizer, aguento ou não aguento isso, porque por mais que muitos digam, é uma escolha, é uma opção, não é uma opção, é uma condição, né, de ser transgênero. E o que acontece? E essa condição, eu acho que ninguém escolhe, porque é um sofrimento muito grande, é uma necessidade de muitas mudanças na vida da pessoa. Então, depois, anos de enfrentamento nesse processo, entendeu? É que aí, por isso que eu acho que, às vezes, 2 anos, às vezes é muito pouco para ir para cirurgias. Só se a pessoa já está tendo essas vivências anteriores e aí isso se complementa. Mas para quem vai iniciar, é um processo doído e longo. E até para as famílias também. Porque as famílias também sofrem o preconceito. E esses preconceitos não são poucos, né? A transfobia, né, durante todo esse processo é grande até ele chegar a fazer essa transformação toda, né? E a transfobia é uma coisa muito estrutural, né? A transfobia, ele invade as estruturas e as instituições, né? Ela não está, né? Porque, por exemplo, a família é uma instituição. A família tem seus preconceitos. A família que não aceita, ele discrimina, rejeita, expulsa. Já tive casos de expulsão de quando criança, de sobrevivência ainda é criança, de que sobreviver. E ainda se são casamentos com padrastos que não entendem e tudo mais, piora. Aí, né? Vai a mãe também, né? Porque daí é filho da mãe, né? Então, quer dizer, padrasto deve também cobrar muito, né? E você vê, há um sofrimento, há uma pressão. E aí ele se sente culpado, porque praticamente ele também está trazendo vergonha, vai estar trazendo dor, está trazendo sofrimento para a família. Eu já tive caso da pessoa ter saído adolescentinho, né, ainda, né, como um garoto homem, mas era uma mulher trans, como um garoto para outro estado. Por quê? Porque não queria mais o sofrimento para os pais. Isso veio depois para poder fazer toda essa transição. Só veio depois saber do pai falecido 20 anos depois. E aí foi quando a gente elaborou isso e a gente falou, e agora? Tem uma mãe. Você vai esperar também uma mãe ir embora sem conviver, sem se despedir? Então, outras culpas, né? Você vê, culpa por querer sair, culpa por querer não se despedir, não conviver. E outros até a libertação, porque às vezes na própria instituição familiar existe agressão física, agressão sexual. Já tive casos que o pai agredia, abusava todo dia da pessoa com uma arma branca.
entendeu? Então, os abusos e as transgressões também existem. Então, quando é possível, também a gente dá uma assistência e orientação a essas famílias. A escola, antigamente, era o locus também da transfobia. E a pessoa a trans, o adolescente trans, a criança trans, não tinha o apoio de professor, não tinha apoio de diretor, não tinha apoio não tinha apoio dos amigos, né? Geralmente, por isso que na segunda fase do fundamental, que estão dentro dos 13, 14 anos, e colégio, era um índice de evasão muito grande. Por quê? Porque não aguentavam as agressões, os bullies, não só físicos, verbais, psicológicos e, às vezes, abusos. E não tinha ninguém para proteger aquela pessoa lá. Por que a transfobia é tão enraizada na sociedade? A transfobia, né, como muitos dizem, às vezes porque são comportamentos, né, são atitudes, né, de agressão e de repulsa, né? Muitas vezes porque, às vezes, como se diz, pelas culturas nossas ainda antigas, né, que ainda a gente carrega muito isso, o tipo do binarismo e o que é esperado na sociedade. Outras vezes, sabe lá Deus, se não também é alguma coisa ainda em você mal resolvida e você tem medo do diferente, né? E às vezes, desse diferente, você se torna um igual, entendeu? Às vezes, isso às vezes tem até muito na homofobia, entendeu? E muito mais, então, a sexualidade em si já é uma questão bastante ainda difícil e controversa. Imagina hoje, então, essas sexualidades, essas formas, né, que o transgênero vem a questionar e a quebrar paradigmas, né? E não é um paradigma pessoal, ele vem questionar e quebrar paradigmas na medicina, está fazendo questionar, na parte da psicologia, na psiquiatria, na religião, no direito, na parte da sociedade. Hoje não se fala mais a feminilidade, se fala feminilidades, né, de tão variável, masculinidades, né? Então, na verdade, são processos que vêm fazer a gente quebrar os paradigmas e buscar a resposta, né, de ajuda, né, para essas pessoas. Como, por exemplo, a pandemia veio. A gente não tinha vacina, não tinha conhecimento científico, a medicina, todo mundo correu atrás para buscar uma saída. Então, às vezes, não é nós que trazemos, às vezes, a questão, mas a questão vem até nós, pedindo socorro, ajuda, e a gente tem que buscar respostas. Então, no começo, às vezes, as nossas respostas profissionais mesmas podiam ser inadequadas. Tanto é que a gente considerava como uma doença, como transtornos, né? Até o CID-10, até o 14º, era transtornos que estavam ligados à saúde mental dessas pessoas. A partir do CID-11, não, ele já é uma incongruência de gênero. Tanto é que o nome mudou, antes era chamado de transexualismo. Ismo era doença, você se encaixa num esquema, numa categoria de sintomas e de doença. Depois passou para transexualidade, entendeu? E hoje é de incongruência de gênero, incongruência. Não, você tem uma divergência dentro daquele gênero com o qual você se sente, ao qual você se percebe, daquele que te foi dado ao nascimento por teu corpo biológico, né? Então, você vê, hoje traz... então, hoje, já dentro no CID-11, já não é considerado mais um transtorno mental, ele é considerado um sofrimento. Pelo 15º também, até o 14º era também transtorno. A partir do 15º, 2013, já mudou, também já é um sofrimento, né? Aquela pessoa que realmente
tem um sofrimento por ela ter um desconforto, né? E um sofrimento com aquele corpo biológico e com a sua identidade de gênero. Agora, muitos dizem assim, não há sofrimento. Então, para mim, em todos esses anos de experiência, em algum tempo, em algum momento, sempre me mostraram um sofrimento. E aí você me traz, agora você falou da criança, você falou, mas a gente dava essa preferência para o adulto. Por quê? Porque a sua vida estava travada. Então, a gente tinha que já dar uma saída para que eles estavam pedindo socorro e estavam pedindo ajuda. Para poder, porque antes, inclusive, tinha essa questão, ele não podia mudar para o seu nome social, juridicamente, legalmente, até que ele não fizesse uma cirurgia irreversível. E as filas eram intensas para a fila irreversível, porque era só nos hospitais de referência, entendeu? E o que acontece? A pessoa estava travada na nossa vida profissional. Então, muitas, às vezes, pelas portas fechadas, acabavam caindo na prostituição. E a gente percebe que a maior parte eram as mulheres trans. E, com isso, a sua vulnerabilidade a nível de saúde, né, a nível de vida e qualidade de vida, ficava mais ainda precária. Então, você vê, já tinha a transfobia na família, tinha transfobia na escola, tinha transfobia no social, né? Tanto é que estão índices, nós somos o país que estamos em primeiro lugar que mais mata trans, né? Os índices são altíssimos, né? Tanto é que a idade média de vida para essas pessoas é considerada 35 anos, né? Assim, no todo. Então, naquela época que eu acompanhei esses pacientes ainda antigos, né, traziam esses limites, esse sofrimento, né? E para quem ainda queria, ele ficava anos querendo a sua possibilidade para poder fazer todo esse processo de adequação, esse processo de transição. E hoje, graças a Deus, né, a escola já abriu uma outra possibilidade, hoje já pode chamar desde a criança, adolescente, pelo seu nome social já é respeitado. Muitas empresas já estão se abrindo para essas novas expressões de gênero e dando oportunidades e contratando e dando espaço. E existem programas diferenciados sociais. Por que você acha que teve um aumento? Eu acho que não teve um aumento. Eu acho que talvez estão se mostrando mais. Entendeu? Certo. E agora, eu tinha uma questão aqui que já estava lá atrás, mas acho que dá para a gente levantar agora, porque tem todo esse processo que, de uma certa forma, a demora no serviço público é interessante porque faz o processo, é uma fila, mas faz um processo mais lento e eventualmente pode ser vantajoso, né, com vantagens e desvantagens, como a senhora falou. Agora, a transição não necessariamente leva a um procedimento cirúrgico de mudança, a não ser nos binários. Então, hoje, né, é isso. Inclusive, nesse processo de hormonioterapia, a gente tem que escutá-los, respeitá-los, né, ouvi-los. E qual a demanda dele? Para alguns, querem os dois, né? Para outros, não. Só a hormonização já é suficiente. Outros, uma hormonização e mais a expressão social já coloca, entendeu? Então, hoje já mudou muito essa questão. Então, com isso, muitos às vezes vão para a cirurgia e muitos não querem fazer cirurgia, né? Agora, por causa que hoje o não binarismo socialmente também já está um pouco mais aberto, né? Por exemplo, um homem, um não binário que não quer se encaixar na parte do masculino nem do feminino, mas ele pode, digamos, naquela expressão, né, de gênero masculino e feminino, que não sei quem encaixar, ele pode ter sua barba, mas usar um batom,
pintar unha, ter cabelo longo, usar uma roupa mais dentro da expressão que deseja, e está aí. Antes... Hoje é mais aceitável. É, né? Antes era muito mais difícil, você não via, né? E às vezes a gente, como profissional, até recebia crítica, né? Ele quer encaixar na gaveta do hominho ou na gaveta da mulherzinha. E não, na verdade, eles já vinham se autodenominando. E, eventualmente, pode ir parcial. Por exemplo, uma mulher biológica para fazer a transexualidade pode só retirar as mamas. Às vezes isso já conforta, né? Aí seria, você diz, do homem trans, que às vezes só tirar, né? Sim, foi a mulher biológica que está fazendo a transição. Isso. Aí, então, por quê? Porque é um dos incômodos, dos desconfortos maiores para ele. Né? Porque é o que evidencia esse corpo biológico e o que traz sofrimento. Muitos saem muito machucados, né? Hoje, inclusive, ainda hoje, né? Usam faixas, usam esparadrapos para segurar, então eles lesam muito a pele, se machucam no calor, há um sofrimento. Então, por isso que às vezes a gente diz quais são as âncoras maiores de cada um para cada um, e a gente também vai aliviando um pouquinho essa disforia até que chegue a vez, né, cirúrgico, né? Então, para o homem trans, já aliviar essa inquietude, aliviar esse desconforto com as mamas, já traz um alívio social muito grande. Porque o hormônio ele já faz a outra parte de barba, já faz a parte da voz, né? Já dá um músculo naquele corpo. E o homem, ele pode ser gordinho, baixinho, altinho, magrinho, ele se perde. Socialmente, até eles ficam calvos, eles ganham até uma calvície masculina, porque eles puxam muito a genética familiar, né? Então, ele se perde. Agora, a mulher trans, às vezes, não se perde tão fácil, né? Porque, às vezes, as características biológicas dela já desenvolveram e, às vezes, ainda denuncia algumas questões. Mas muitas também, que eu acompanhei pessoas trans, às vezes não fizeram, não chegaram a fazer a cirurgia, porque ainda estão na fila, mas já estão fazendo hormonioterapia, já estão assumindo a sua expressão de gênero que deseja, já está se conquistando aquele lugar socialmente, naturalmente, e quando menos espera, também se perde, entendeu? E porque na fantasia, tipo assim, vou ser feliz depois da cirurgia, e às vezes nem tanto. Às vezes, então, fazer todo esse movimento com elas durante a transição é muito de fazer elas voltar a estudar, porque imagina, houve a evasão, como eu disse, uma porcentagem muito grande. Imagina, fazê-los voltar a estudar, voltar a se qualificar socialmente, voltar a vincular com suas famílias que abandonaram ou nas suas cidades que saíram. Então, fazer esse processo também de rematrizações, né, emocionais e vinculares também já vai trazendo uma saúde e vai confortando e dando clareza para esse lugar tão desejado, mas já sendo, não idealizando. E não é só após a cirurgia que aconteceu isso, né? E até mesmo conquistando relacionamentos afetivos, não abusivos. Sim. Às vezes isso é muita transformação, né? É muita transformação. Então, nesse processo que elas vão conquistando, a gente já diminui aquele digamos assim, prejuízo da cascata, porque falta de escolaridade vai lhe dar a má qualificação profissional. A má qualificação profissional vai comprometer a nível econômico e vai comprometer a tua qualidade de vida de cidadão. Não tem jeito, é um cidadão, fora que você está envelhecendo. E digamos, então, uma última pergunta, né? Digamos que todo esse processo tenha sido bem sucedido, né, de reinserção social, reinserção pessoal. Fica uma questão íntima, né, que é o relacionamento sexual.
isso também tem um sucesso correspondente? Tem um sucesso, porque, principalmente para as mulheres trans, é uma cirurgia que já dá uma estética, dá uma funcionalidade e até mesmo uma sensibilidade. Então, na verdade, há uma realização e há uma libertação desse corpo, principalmente para as pessoas binárias. Porque até no vestir, até de se comportar, assim como no homem trans binário. O que acontece? Imagina, ele já poder vestir uma camiseta, já poder estar mais livre, né? De andar, entende? Mesmo para o garoto trans não tenha uma cirurgia ainda genitália funcional, mas pelo menos já tem uma estética masculinizante, então já se sente mais tranquilo de usar, às vezes, até mesmo banheiros mais públicos. Agora, das mulheres trans, até funcional já traz maior realização para elas. Perfeito. Infelizmente, a gente está aqui com o prazo já passou o prazo. Encurtado. Mas a gente aprendeu muito com a senhora. Uhum. E acho que vale a pena debruçar sobre esses dados e rever posições e evoluir com esses aspectos de uma parcela da população, né, que tem um sofrimento associado à sua imagem corporal que deve ser alterado, ou que deve ser ressignificado, ou tem que ser feita uma transição. E obrigado, Elisa, pelas informações todas, porque ele fez um painel bastante interessante. Marlene? Interessante. E é assunto que temos que voltar novamente. É muita coisa. Sim, é muita coisa, de fato. Mas, de qualquer forma, eu agradeço. Espero realmente ter colaborado com os participantes que vão escutar, com vocês também. E é um assunto realmente bastante amplo, importante, que eu acho que é um tema atual, que é importante, vale a pena, inclusive, falar um pouco mais sobre isso, até do adolescente, da criança, das famílias, dos idosos, e como é que esse tudo está se processando agora, já nessas mudanças todas. Obrigada. Né? De qualquer forma, eu agradeço. Obrigado, Elisa.